entender esse conceito. Vamos lá, olha para mim. Primeira lei de Newton, tem que gravar o nome. Inércia, é o princípio da inércia. Caraca, 67 alunos. Primeira lei de Newton. O corpo, se não tiver força resultante, ele vai estar parado ou movimento uniforme. Você tem que gravar isso, tá anotadinho lá, ó, no texto para você. Imaginou? Vou abrir aqui, ó, os microfones. Se alguém quiser comentar alguma coisa sobre a primeira lei, pode ficar disponível. Vai lá. Alguém quer fazer um comentário? Professor. Motinha quer fazer uma pergunta. Vai. Professor, é que o senhor tá falando aí, né, que quando eu tô parado eu não aplico força. Mas, por exemplo, só deixa meu braço... Não. Quando você está parado, não é que você não aplica força. Se você não tem força resultante, aí o seu corpo está parado. Todo o corpo aplica força. Sua força-peso, por exemplo, você está aplicando uma força agora. Só que você tem uma força-peso sobre o seu sofá e você tem também aí, ó, uma força de reação ou de sustentação. Força sempre existe. O que eu estou falando é sobre força resultante. Continua, vai. Professor, não entendi a primeira lei. A primeira lei? Professor. Vamos lá, com calma, ó. Primeira lei. Se não tiver força resultante, o corpo estará parado. Só isso. Vai lá, professor. Julinha quer fazer uma pergunta agora. Vai lá. Professor. Fala comigo, tô te ouvindo. Então quer dizer que independente de estar parado ou não, a gente sempre vai haver força, então. Sempre. Imagina um corpo qualquer. Qualquer corpo tem massa. Não existe um corpo que não tenha massa, exceto as ondas eletromagnéticas. Então, se você for analisar um corpo que tem massa, tem uma força-peso. Então, por exemplo, esse celular aqui, ele tá parado aqui na minha mão. Ele tem uma força-peso sobre a minha mão, mas a minha mão está fazendo uma força sobre ele. E ainda assim, ele está parado. Para a galera que não entendeu a primeira lei de Newton, lembre-se, galera, o princípio da inércia, você tem que gravar esse nome. Se não tem força resultante, o corpo está parado. É o caso ali do nosso celular. Mais uma. Entendi. Professor, Beleza? então essa inércia é um movimento causado pela força resultante? Não. Inércia não é movimento. Inércia é um princípio. Inércia é um princípio onde, se não tem força resultante, o corpo está parado. Um princípio e não uma força. Energia, força. Inércia é um conceito do corpo estar parado porque não tem força resultante sobre ele. Sacou? Lembramos, não é uma força qualquer, é uma força resultante. Mais uma pergunta ou podemos ir para a segunda lei de Newton? Professor, Fala comigo. A primeira lei é algo que tem força, mas... Não, calma. Algo que tem força, mas também tem... Pronto, esqueci, tá vendo? Fala de novo pra mim. Força sempre tem, beleza. Você não precisa anotar isso não, você só precisa anotar assim, ó. Princípio da inércia, primeira lei de Newton. Se não tem força resultante, o corpo está parado. Só isso. Professor, Essa é a base da primeira. Fala comigo. qual é a definição de força resultante? Qual é a definição de força resultante? É. Força resultante é tudo aquilo capaz de mudar o estado de movimento de um corpo. Se eu tenho esse computador aqui, ele está parado, para mudar o movimento dele, eu preciso aplicar uma força resultante. O carro do seu pai está parado aí na garagem, para mudar o estado de movimento, é necessário uma força resultante. Isaac Newton definiu a força como a característica ou a grandeza capaz de mudar o estado de movimento. Vou te dar um outro exemplo. O carro tá andando a 100 km por hora. Para ele parar, é necessário aplicar o freio. Confere? Só que falar assim, não, vou aplicar o freio. Não, peraí. Eu preciso aplicar uma força resultante. A força resultante é que vai mudar o estado de movimento sobre o corpo. Imaginou? Vamos para a segunda lei. Mudando todos aqui, rapidamente.
Share screen. PowerPoint. Segunda lei de Newton. Galera, aqui tem que tomar muito cuidado. Vou te explicar por quê. Lembrando, galera, você não precisa anotar isso aqui. Vai ficar disponível para você. Tá lindo. Só alegria. Glória a Deus. Aleluia. Até arrepiei. Galera, a segunda lei de Newton diz assim, ó. Segunda lei de Newton. Se a primeira fala que uma força resultante, galera, se não tiver força resultante, o corpo vai ficar parado. Se não tiver força resultante, ele está parado. Então, quando eu tenho uma força resultante, o que vai acontecer aqui no nosso sistema, galera, é que vai ter que acelerar. Deixa eu só apagar aqui essas bobeirinhas aqui. Apagar aqui, apaguei. Bom, tom. Olha bem, galera, a propriedade. Aqui é massa demais, porque você precisa gravar essa forma. Galera, toda força resultante, alguns livros, o nosso livro, inclusive, ele usa o termo como FR. F quer dizer força resultante. Tá aqui, ó, até escrevi para você, ó. F é a resultante de todas as forças. Força resultante é igual a massa M vezes aceleração. Aqui é muito massa. Deixa eu fechar aqui e quero falar diretamente com você. Galera, se na primeira lei fala, se não tem força resultante, o corpo está parado, faz o contrário. A segunda lei é o contrário da primeira. Se tiver força resultante, o corpo vai ter que movimentar, ele vai ter que acelerar. Então, existe uma força resultante, então existe uma aceleração. Presta atenção aqui, ó, em mim. Vou arrumar aqui, ó, a tela e você vai olhar para mim aqui, ó. Pensa. Galera, eu tô parado porque tem força sobre o meu corpo? Tem força. Tenho peso, inclusive eu tô até pesadão, tô gordo. Pandemia, sabe como é que é, né? Então, o que acontece? Eu tenho peso e eu tenho a sustentação do chão. Então, eu estou parado, primeira lei de Newton. Não tem uma força resultante. Eu tenho outras forças, mas a força resultante, para fazer eu me movimentar, essa não tem, não. Primeira lei de Newton. Não tem força resultante, o corpo está parado. Agora, olha essa. Eu quero me movimentar. Sabe o que eu tenho que fazer? Duas coisas. Aplicar uma força resultante sobre mim. Ou alguém vem aqui, me empurra, dá um chutão, dá uma voadeira. Galera, se alguém me empurrar, para pensar comigo, o que vai acontecer é que eu vou acelerar. Só você pensar assim comigo, ó. Tem um quadro aqui. Você está notando, tem um quadro. O quadro está parado, por quê? Porque tem um peso aqui e tem a sustentação do prego. Então, não tem força resultante, ele está parado. Agora, tem um detalhe, ó. Vou fazer o seguinte, vou fazer uma força resultante sobre ele. Opa! Acelerou. Então, na física, galera, do sistema aqui, pensa assim comigo. Aonde tem força resultante, tem aceleração, segunda lei de Newton, você tem que gravar isso aí. Olha lá para você ver, ó. Opa, tem um aluno aqui querendo ser admitido à nossa aula, nós já batemos 71 alunos, glória a Deus. Se você notar, acompanhando aqui, ó, força F é igual M de massa, cuidado que essa massa tem que estar em quilogramas, e A representa o que chamamos de aceleração. Aí, fazer uns casos aqui, ó, que estava lá nas nossas listas anteriores. Bora! Admitindo aqui, pegar aqui uma canetinha, olha aqui para você ver. Lindo! Antes da terceira lei de Newton, vamos fazer dois casos aqui, ó, de listas anteriores. Nas listas A, galera, do GR8, esses dois exercícios estão lá no GR8, se bem que você pode pegar ele aqui, ó, do vídeo, que vai ser disponibilizado para você. As estatísticas indicam que o uso do cinto de segurança deve ser obrigatório para prevenir lesões mais graves. Galera, acabei de falar para você. Se o cara bate o carro, a pessoa é lançada para frente.
Beleza. Fisicamente, galera, a função do cinto de segurança está relacionada aqui, ó, lei de Ampère, lei de Kepler, lei de Snell, lei de Ohm. Esse vestibular aí era muito tranquilo, se bem que cada lei dessa aí, ó, tem uma característica na física, provavelmente, como a gente está iniciando aqui, ó, a nossa física do 9º ano, os alunos ainda não conhecem esses outros pesquisadores, esses outros físicos. Mas não dá para confundir. Galera, falou em cinto de segurança, lei de Newton, princípio da inércia, sempre. Agora, essa aqui é melhor ainda, ó, número 2, também está lá na listinha. Uma única força, galera, se ele tem só uma força, essa força é resultante. Ela atuou numa partícula em movimento. A partir do instante que essa força cessar, então parou de atuar a força. Vou voltar aqui e pensar com você. Não fazendo nada mesmo. Olha para mim, pensa comigo. Eu tenho aqui, ó, eu tenho um corpo. Estou empurrando esse corpo. Se eu corto essa força, sabe o que vai acontecer? Se não tiver atrito, se não tiver resistência, o corpo continua a sua movimentação. Então, ele não vai mais acelerar, porque ele não tem mais força sobre ele, não tem mais força resultante. E aí, o que acontece, galera, é que ele tem aqui, ó, o seu movimento chamado de retilíneo uniforme. Professor, não entendi por que uniforme. O movimento uniforme a gente estudou na sala de aula, lá no mês ainda de fevereiro. O que é um movimento uniforme? É que não tem aceleração. É o que o exercício está dizendo. Cessou, acabou, cortou a força. Galera, não tem aceleração. Se não tem aceleração, movimento uniforme. Letra D, mais um exercício que estava aplicado lá, ó, no nosso sisteminha. Vamos aqui agora abrir aqui para vocês, para a gente tirar umas dúvidas sobre esses dois exercícios ou algo a mais. Pausadamente, um de cada vez, vai lá. Uhul! Pode começar. Quem quer fazer a primeira pergunta? Não entendi também. Raíssa, very good. Bill, beautiful. Adorei. A tia, nossa coordenadora Ana Maria, com certeza entendeu tudo de física, inércia. Ela deve estar querendo também fazer uma pergunta. Medicina, medicina, glória a Deus, aleluia, te arrepiei. Bora! Bora aí, Motinha, cadê? Bora? Cadê a pergunta? Cadê? Professor, tem como você explicar mais uma vez? Só se for agora, meu querido. Aqui, ó, nada mesmo. Olha só, quem foi que perguntou aí? Foi o... Não vi quem foi. Não tem problema. Galera, resumindo, para a galera aí que não entendeu. Primeira lei de Newton. Se não tem força resultante, o corpo está parado. Segunda lei de Newton. Se tem força resultante, o corpo está acelerado. Vou repetir. Primeira lei, princípio da inércia. Tem que gravar isso aí. Se não tem força resultante, o corpo está parado. Segunda lei, se tem força resultante, o corpo está acelerado. Aí é só bombar nesse sentido. Imaginou? Professor, Fala comigo, quero te ouvir. é a mesma coisa que dizer que se tiver força resultante, o corpo está em movimento, e se não houver força resultante, o corpo está exatamente parado. Exatamente, adorei. Gostei disso, gostei disso. Manda no grupo, põe no WhatsApp, põe no Instagram. Adorei essa ideia. Foi lindo. Professor, Só não esquece de escrever, hein, Mano? Mano, só não esquece. Primeira lei de Newton é inércia. Segunda lei de Newton a gente chama de princípio fundamental. E a terceira, que eu ainda vou te explicar agorinha, é ação e Reação? é ação. Quer dizer que vocês estão olhando lá, ó, lá no GR8. Muito bom, ação e reação, isso mesmo. Mais uma, vamos lá? professor, Fala comigo. essa Tô te ouvindo. coisa aí
É da segunda lei de Newton, essa fórmula aí? Ou é da força resultante? Não entendi a pergunta. Pergunta de novo. Vamos lá, Luizão. Pergunta Essa de novo. fórmula que o senhor colocou é da primeira lei... Segunda lei da de Newton. Segunda lei de Newton. Ou é da... Segunda lei de Newton. Quando você entrar lá no GR8, até sexta-feira no máximo eu vou postar esse vídeo. Vou tentar postar hoje, se a Ana Maria liberar, que ela briga demais, que eu fico postando as coisas no horário errado, dias errados e tudo. Mas hoje ela vai liberar para colocar esse som especial. Tá vendo? Olha lá, ela já até liberou. Ó. Aí quando você adentrar lá, cabeça, você anota tópico por tópico, sacou? Agora, cabeção, vou mutar aqui de novo, rapidamente. Bora que o tempo aqui é curtinho. Observa aqui, ó. Vamos mais um nosso probleminha aqui, ó. Medicina. Eu queria que você pensasse o seguinte. Se eu já sei que a força é igual a massa vezes a aceleração. Opa, escrever aqui com o mouse é muito difícil. Perdoem. Galera, força igual massa vezes aceleração. F igual M vezes A. Beleza. Queria que você pensasse assim, ó. Se essa força for a força peso, então o peso de um corpo é igual a massa M. Estou só substituindo aqui, ó, para a gente pensar. M. E a aceleração de um corpo, galera, no caso, como eu estou analisando o peso gravitacional, essa aceleração, na física, ela é chamada de gravidade. Todo mundo já ouviu falar nesse nome. Gravidade, inclusive, da Terra, vale 10. Esse número é sempre disponibilizado nos exercícios. Galera, não mudei nada na fórmula. Está escrito F igual MA, força. Só que a força agora é o peso. M é a massa, continuou a mesma. E a aceleração é da gravidade. Quando o aluno pegou o exercício lá no GR8, 3, 4 semanas atrás, ele percebeu essa fórmula aqui, ó. Nesse exercício, eu só apagar aqui, pegar uma borracha, aqui, para a gente perceber, galera, o que está acontecendo. Analisa aqui comigo, ó, medicina. Diz assim, em relação aos conceitos de peso e massa, assinale a alternativa incorreta. Galera, entende aqui comigo. O peso e a massa. Eu tenho 80 quilos bem distribuídos pelo corpo. Essa é a minha massa. Tudo bem? Se eu vou aqui, ó, para o planeta Terra, o meu peso é uma coisa. Se eu vou aqui para o planeta Júpiter, o meu peso é outra coisa. Se eu vou aqui para a Lua, o peso é outra coisa. Se eu vou aqui para Saturno, o peso é outra coisa. Galera, o peso das pessoas, o peso dos corpos, o peso do astronauta, ele depende do planeta, ele depende da gravidade. Agora, cuidado. Quando referimos a massa, não, eu tenho 80 quilos aqui, eu não emagreci não, galera, nem engordei para ir para a Lua, para ir para Júpiter, para ir para Saturno. Fisicamente, então, eu preciso que você entenda que o peso, ele muda, mas a massa não muda. Então, vamos procurar aqui, ó, nesse vestibular aqui, a alternativa incorreta. Olha lá, ó. O peso é calculado pela massa do corpo multiplicada pela gravidade local. Verdadeiro ou falso, galera? Peso é massa vezes a gravidade? Massa multiplicada pela gravidade? Só pensar, ó. Peso, acabei de escrever a fórmula. Vou voltar aqui, ó. Confere aqui a fórmulazinha para você. Apague a fórmula. O peso P, vou escrever aqui, é igual a massa M vezes a gravidade. Verdadeiro ou falso, então? Lê a letra A aí, fala para mim se está certo ou se está errado. Pensou? O peso é a massa multiplicado pela gravidade. Boa, Luizão mandou um ok aí, até porque vocês estão mudos, porque eu mudei todos aí.
Rapidão, peso e massa são grandezas fisicamente diferentes? Lógico que são, galera. Peso é uma coisa, massa é outra. Para de perguntar para as pessoas qual é o peso delas. Você tem que perguntar a massa. Massa corporal. Massa é uma coisa. Galera, peso é força que você faz no chão, no sofá, na cadeira, na mesa, no banco. Peso é uma coisa. Massa é outra. Então são grandezas diferentes. Verdadeiro. Bonito. Letra C. A força-peso aponta para baixo? Não, galera. O peso, ele não é que o peso aponta para baixo. O peso aponta para o centro da Terra. Vou fazer uma figura demonstrativa aqui. Ó. Imagina que o meu planetinha Terra. Ó. Galera, nesse exato momento, imagina que tem uma pessoa que está aqui. Isso aqui é uma pessoa. E aqui, ó, aqui é o G-Sex. O G-Sex está aqui, ó, no alto do planeta. E aqui é o Rodrigão, nosso querido professor. O que acontece, galera? O peso do G7 está para baixo? Tá. O do Rodrigo está no centro da Terra. O peso não aponta para baixo. O peso aponta para o centro. E aí, preciso que você pegue essa expressão do P igual a mg e resolva a questão número 2, que vai ficar disponível aí, se bem que ela já está aí no sisteminha no GR8, nesse sentido. Imaginou? Vou cortar aqui o stop share. Foi lindo. Tá acabando aqui o nosso sistema. A gente só tem mais 1 minuto. Foi lindo enquanto durou. Acho que a gente... Professor do céu, não entendi nada de energia. Tem um tanto de que eu não entendi nada. Aí a energia vai ficar massa. Semana que vem a tia Ana Maria já vai disponibilizar mais uma aula e aí a gente adentra aí, ó, no sistema aí de energia. E eu preciso o seguinte, galera, que você procure todas as listas que você travou, os exercícios que você travou. Logicamente, você tem que dar uma estudada, porque tem muito aluno aí